Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre essa espécie Bulbophyllum graveolens. Uma planta muito bonita, bem exótica, bem aí diferenciada, né, das demais espécies de orquídeas aí. Como vocês podem ver, é uma planta de porte grande. Vou até afastar aqui um pouquinho para vocês verem. Olha só, é uma planta grande. Uma planta que produz grandes folhas aí, bem vigorosas, bem vistosas, né? É uma planta que tem o vegetal bonito, particularmente, assim. Eu costumo dizer que ela quase nem precisa de flores, devido ao vegetal, pois é muito bonito, bem, assim, um verde intenso, né? Um pouco também é característica, né? Que é uma planta que não gosta de muita luminosidade, certo? A planta mais de local mais sombreado, mais, como se diz, protegido, né? Então, pessoal, assim, é uma planta, assim como todos os bulbophyllums praticamente, né, os asiáticos, os brasileiros não, mas os asiáticos praticamente todos gostam de muita umidade, certo? A umidade relativa do ar é bom sempre estar mantendo ela mais alta, sempre opcionar por plantar, né, se você mora em clima seco, em vasos plásticos, para ajudar aí a manter essa umidade tanto nas raízes quanto até mesmo no ambiente. Mas sempre lembrando, vasos bem furados, né? Porque precisa de um arejamento. São plantas que contraem fungos facilmente. Então é sempre bom aí estar prestando atenção na planta, se vai aparecer alguma mancha, se vai a planta, se não mudou o aspecto vegetal da planta, de raízes, né? Brotações novas. Então, assim, é uma planta que pede um pouquinho de atenção devido a isso aí, por contrair tanto fungos como bactérias, vírus aí facilmente. Então, recomendo sempre estar utilizando aí fungicida no cultivo dessa planta. Pelo menos uma vez a cada 15 dias, estar usando fungicida de preferência sistêmico nessa planta, mas sempre com cuidado, proteção, porque fungicida é perigoso, faz mal à saúde. Se for, assim, tiver sempre entrando em contato com o nosso organismo, né? Então é sempre bom tomar bastante cuidado aí também. E é uma planta que, como eu disse, gosta de bastante umidade. O sombreamento para essa planta, eu cultivo ela sobre uma tela de sombreamento de 80%, certo? Então, assim, é mais sombreado, mais protegido. É uma planta que possui colorações bem intensas a sua florada, como você pode ver. São flores grandes, para vocês terem uma base. Olha só. Então, são flores grandes. É uma das poucas espécies de bulbophyllums que possuem flores maiores. A maioria são flores bem menores, né? Então, assim, uma planta bem chamativa. Planta que gosta de ambiente quente, certo? Assim como é natural lá da sua região, né, que é originário de Nova Guiné. É um clima bem úmido e quente. Então, assim, é uma planta que não gosta muito de frio, não. Se você mora aí num clima mais aonde cai geadas e outros, então é sempre bom a época de geada. Pega essa planta, leva para dentro, não deixa ela exposta a ventos gelados, porque pode acabar queimando as folhas e estragando, né, o vegetal da planta que é tão bonito. É uma planta também que não gosta muito de ser replantada, de ficar retirando de vaso, sempre mudando. É sempre bom mandar uma estabilidade para essa planta. Essa mesmo ficou 4 anos num vaso, sem estar mexendo, aí ele encheu completamente. Então eu acabei dividindo
ele e fazendo 2 touceiras. Uma eu acabei vendendo, né, disponibilizando, e fiquei apenas com uma. Mas como vocês podem ver, o vaso já está quase que cheio de novo. E foi replantado há pouco tempo. Uma planta que brota muito, conforme essa planta vai entoucerando, ela também vai aumentando cada vez mais a quantidade de brotos. Só para vocês verem, essa é uma cuia pequena, não é grande. A minha planta estava total toda nessa cuia. E ela saía em torno de 15, 16 brotos de uma única vez. Então, assim, é uma planta que aumenta bastante, certo? Infelizmente, não é uma planta de valor tão acessível. Ela é um pouquinho mais, assim, vamos dizer, mais cara, mas que vale muito a pena, porque ela aumenta muito rápido. Então, você logo aí tem mudas para estar trocando, vendendo, como preferir, certo? Então, assim, compensa o investimento. É fácil cultivar, desde que você se atente aí ao único detalhe de fungos, que é sempre estar de olho na planta, sempre estar deixando ela num local bem arejado, né, para evitar isso. É tranquilo o cultivo. Aqui, como vocês podem ver, essas manchinhas brancas é o fungicida. Eu apliquei, agora está com 1 semana e pouco, certo? Então, assim, eu sempre uso nos meus bulbophyllums em geral, porque bulbophyllum é uma planta que gosta de muita água e de muito calor. E isso, para fungos, é o paraíso, né? Então, gostam bastante. Então, elas sempre, uma outra planta acaba contraindo se não utilizar um fungicida bom aí, algo para que possa prevenir isso. Mas de antemodo é bem tranquilo. Planta que gosta de uma adubação normal, eu não recomendo utilizar adubações orgânicas para bulbophyllum, certo? Eu já utilizei, não é que eu não utilizei, eu já utilizei um adubo muito conhecido, né, e muito bom, que é o adubo Himitsu. Eu utilizei nas minhas plantas por um tempo. O adubo é fantástico, muito bom para o desenvolvimento, certo? Mas ele, infelizmente, ele acaba com o substrato. Por eles terem uma base orgânica, ele não é totalmente orgânico. Mas a base dele é torta de mamona e farinha de osso. E isso, como se diz, é muito complicado, porque ele altera o pH do substrato, principalmente se você utiliza o esfagno. Se o esfagno tem uma durabilidade normal de 2 a 3 anos, certo? Para cultivo, se você utilizar o Himitsu, é 6 meses, 4 meses, ele já está todo destruído. Você vai ter que trocar o substrato completamente, certo? Então, assim, eu não recomendo utilizar, principalmente em bulbophyllum. Se você vai pôr num vaso lá uma catleia, algo com substrato que seja de touco, madeira, algo que tenha uma durabilidade bem maior aí, então, tranquilo. O adubo é excelente, é muito bom para o desenvolvimento das plantas. É muito bom, certo? Então, assim, eu só não recomendo o adubo se você cultiva bulbophyllum e seus bulbophyllums estejam em esfagno, igual a grande maioria dos meus eram todos em esfagno. Eu tive que replantar toda a minha coleção devido ao uso do adubo. Então, são mais de 100 vasos aí que eu tive que replantar, e substrato hoje em dia a gente sabe que não tá barato, né? Então, como se diz, foi um gasto aí bem grande, porque ter que comprar substrato para tudo e não tem jeito. Ou a gente troca a planta de substrato ou a gente perde a planta, certo? Então, assim, não recomendo utilizar. Regas, é sempre bom estar regando essas plantas diariamente. Se você tem um substrato arejado, é sempre bom estar fazendo regas aí diárias. Adubação, sempre adubação química, de preferência solúvel, né, no qual você possa estar molhando toda o vegetal da planta, as folhas, bulbos e substrato, para que a planta possa absorver pelas raízes também.
e assim tendo um melhor desenvolvimento. E o adubo químico, no caso o solúvel, muita gente costuma dizer que mas o adubo ele com o tempo ele vai acumular sal no substrato, é isso e aquilo, tá? Realmente vai estar acumulando aí os sais, vai estar, como se diz, com o tempo, né, vai acabar danificando o substrato. Vai. Mas isso é com o passar aí de 5 anos, 4 anos. E se você utilizar uma tabela de adubação mais controlada, isso acaba não acontecendo. Por quê? A sua rega vai acabar lavando o substrato. Então vai remover todo o sal que pode ser acumulado no substrato. E assim seu substrato vai estar sempre bom, sempre, como se diz, novinho, podemos dizer assim, nesse requisito. Então, pessoal, assim, o que tem para falar dessa planta mais é isso, é uma planta muito bonita, fácil de cultivar, não é muito fácil de encontrar, certo? Eu não recomendo também que a pessoa adquira essa espécie mudinha jovem, bebê, como dizem aí o correto, né, os seedlings. Por quê? É uma bulbophyllum, uma planta que adoece facilmente. Os bebês, como vamos dizer assim, os seedlings, eles são um pouco mais frágeis, certo? Então, muitas vezes você vai fazer um investimento aí, você vai, vamos supor, você vai gastar aí em torno de 90 a 100 reais em uma mudinha, certo? Para florescer de 2 a 3 anos em um bom cultivo, né? Um bom clima, uma boa adubação e tudo mais. E quando você, com 250, 300 reais, você vai estar comprando uma muda adulta, apta à floração, já que vai desenvolver bem mais rápido, certo? Porque mudinhas dele não desenvolvem tão rápido. Elas demoram um pouco mais, mas é normal, como se diz, de todo seedling, né? Então ele tem um período aí para estar atingindo a maturidade. Então, assim, eu já recomendo que for adquirir, adquira uma planta adulta, uma planta que, como se diz, você já vai ter um resultado bem mais rápido, bem mais vantajoso. Mas se você prefere também os seedlings, como se diz, o gosto, cada um tem o seu, né? A opinião também. Então, assim, é só uma dica. De preferência, adquirir uma planta já adulta, que você vai conseguir uma bela florada assim em bem pouco tempo. E o mais legal, ele flore várias vezes ao ano, ele não tem uma data específica. Essa planta mesmo ela pode florescer 5 vezes ao ano. Então, é bem tranquilo assim, e você sempre vai ter uma bela florada. Tá bom? Bom, pessoal, é só isso mesmo. Então, se vocês gostaram, deixa o seu like, compartilha aí o vídeo com os amigos. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Logo mais teremos outros vídeos aí, tá bom? Fiquem com Deus.